Novas imagens de Conor McGregor mancando nos bastidores do UFC 329 chocam a internet. Isto foi antes de Conor McGregor entrar no octógono. Aparentemente, McGregor mal conseguia tirar o próprio sapato antes da luta, e já dentro do octógono, o joelho dele cedeu. Ele já estava ferido antes de entrar. Foi exatamente o que aconteceu. Estas são as imagens antes da luta. Antes da luta, um vídeo curto começou a circular no X, Instagram e TikTok. Não era promo, clipe de celular. McGregor estava nos bastidores, perto da entrada, tentando tirar o sapato. Estas são as imagens que começaram tudo. As pessoas reviram em câmera lenta e deram zoom. Disseram que a perna dele parecia resistir ao peso. Esse detalhe definiu o tom para a noite toda. Foi a primeira luta de McGregor em mais de 5 anos. A espera foi longa e a atenção pesada. Cada quadro foi analisado. O combate foi divulgado como seu retorno e o esporte esperava um explosivo. Ao mesmo tempo, outro clipe circulou. Mostrava McGregor no hospital, dias antes da luta. Lutadores visitam clínicas para hidratação, recuperação e pesagem. Mas o horário bateu com o clipe e uniram os dois. Mas outras imagens diziam o contrário. Vídeos de treino mostravam McGregor chutando e se movendo sem mancar. Seu time disse que ele passou nos médicos. Ele passou na pesagem. Ninguém viu problema em nenhum dos exames. Na pesagem cerimonial, ele correu pelo palco até Holloway para o confronto. Milhões o viram. Ele se moveu rápido, com as duas pernas. Para muitos, não parecia machucado. Foi um evento esgotado. A arena recebeu 20.076 fãs e a bilheteria bateu recorde. A luta principal era por isso que estavam lá. Então veio a entrada. Alguns disseram que a entrada dele parecia diferente das outras. Notaram respirações profundas e um olhar distante. Ele falava com confiança, mas o corpo parecia cauteloso para alguns. Contra tudo isso, a luta chegou. McGregor saiu rápido do canto. Ele fechou distância e chutou de início. A luta começa. Ele lança como um o que era, como um voo correndo para a esquerda. Então a perna falhou. Não houve golpe de Holloway naquele momento. Foi um pouso. O joelho direito dele se deslocou. Joelho direito, ferido. Agora, GT. Vale lembrar que essa luta havia sido originalmente marcada para acontecer ao longo de 5 rounds completos. Não chegou ao final do primeiro. McGregor fez uma careta. Ele pulou na perna. Ele tentou continuar e desferiu mais golpes, mas escorregou e caiu sem contato. A lona e a perna ruim funcionaram contra ele. O árbitro Mike Beltran o observava de perto. Holloway recuou e pediu para a luta terminar. Max disse mais tarde que McGregor ainda estava pedindo para continuar lutando. Por falar nisso, Max dizendo ao UFC nos bastidores que Conor estava gritando para ele: lutar. Beltran acenou para parar. O evento principal foi: caso você não tenha visto, tudo durou na transmissão. A equipe de comentaristas leu dentro de segundos. Eles viram o joelho, não um soco, e disseram isso na narração. Uma luta marcada para 5 rounds terminou na primeira troca sem um único golpe limpo desferido por Holloway. McGregor sentou no banquinho. Ele estava com dor. As câmeras captaram a emoção em seu rosto antes de ele se levantar para sair. McGregor não concedeu uma entrevista pós-luta. Ele saiu do octógono com seu próprio poder. E a gravação dessa saída viajou quase tão longe quanto a lesão em si. Ele recusou as muletas. Ele deixou o prédio em seu uniforme de luta. Ele não parou para falar com a multidão. E não parou para as câmeras no seu caminho. Então Dana White falou com a imprensa. Ele disse que ainda não tinha falado com McGregor e que uma resposta completa viria após uma ressonância magnética. Antes disso, ele deu o primeiro parecer médico: estamos assumindo ACL rompido. Não sou médico, mas foi o que pensei quando o vi. Ele acrescentou que os médicos concordaram com essa primeira avaliação. Os médicos pensam a mesma coisa também. Então, a sequência completa durou 1 minuto e do primeiro round. Um chute, um pouso, um joelho, uma paralisação e uma caminhada para trás sem muletas. Nenhum detalhe cirúrgico saiu naquela noite. White disse que o diagnóstico aguardaria a ressonância magnética. Sua equipe disse que ele seria avaliado nos dias seguintes. Por enquanto, a arena tinha uma imagem para se apegar: um lutador saindo em seu equipamento em um que não o seguraria. Isso é o que aconteceu, mas não resolve a questão que as imagens levantaram. Esses clipes saíram antes da luta, não depois. Então, a verdadeira questão é aquela que todo o esporte começou a fazer naquela semana. Conor McGregor já estava machucado quando entrou. Ele já estava machucado. Essa questão transformou a semana de luta em uma guerra de clipes e dividiu o esporte ao meio. Comece com as imagens que assustaram as pessoas porque eram quase chatas na superfície. Um homem tirando um sapato, mas detonou na internet por uma razão. Chegou quando a antecipação pelo retorno estava no auge e parecia sussurrar a única coisa que ninguém queria: dizer em voz alta que o corpo poderia não estar pronto. Editores desaceleraram os quadros a um rastejar, aproximaram até os pixels ficarem desfocados e repetiram o momento em que sua perna direita parecia hesitar antes de carregar seu peso. Uma careta piscou em seu rosto. Em uma semana normal, um lutador fumbling um sapato é nada. Durante o retorno mais escrutinado nos esportes de combate modernos, tornou-se evidência forense.
horas. Então as imagens do hospital jogaram gasolina no fogo. Em uma semana ordinária qualquer, uma viagem a uma instalação médica de Los Angeles significa hidratação, uma varredura ou uma verificação de peso de rotina. Mas esta não era uma semana ordinária. Colocada ao lado do clipe do sapato, a visita ao hospital deixou de parecer rotina e começou a parecer ominosa. Os fãs se perguntavam se ele estava cuidando de um problema na perna oculto, se estava enfrentando a dor para proteger um pagamento de sucesso. A saída deu à teoria um visual assustador. Este era um homem cujas entradas eram lendárias. Todo o charme e comando total da sala. O que as câmeras capturaram se sentiu diferente. Os espectadores descreveram suspiros audíveis e uma estranheza imóvel onde o fogo geralmente vivia. E quando os painéis pós-show rolaram a fita de volta, eles continuaram pousando na mesma coisa perturbadora, foi como nada que eu já o tinha visto fazer. Ele estava olhando para a multidão. Ele não realmente travou os olhos com Max. Para um lutador famoso por roteirizar cada segundo de sua entrada dentro de sua própria cabeça, os olhos à deriva para os degraus lidos como uma bandeira vermelha. Então um painelista alcançou a palavra que resumiu todo o humor estranho. Os clipes de treinamento aprofundaram o pavor. E isso parecia um cara que estava dissociado do momento para mim. Trechos vazados do acampamento mostraram footwork que parecia mais pesado e pousos que pareciam ligeiramente desequilibrados ao lado dos highlights de seu auge. Depois havia o próprio acampamento, descrito em termos quase monásticos. MC Gregor falou sobre viver dentro do ginásio por trechos, dormindo lá com seu técnico instalado em um espaço de armazenamento convertido. Foi visto como devoção, mas para céticos essa devoção sussurrava algo mais sombrio. Overtraining. É aqui que a contranarrativa disparou de volta, porque para cada clipe assustador um defensor respondeu com suas próprias imagens. A arma mais forte foi a fita de aquecimento. Nesses vídeos, MC Gregor treinava os mesmos chutes dinâmicos que depois o trairiam. E parecia fluido fazendo isso. Ele se firmou bem. Ele girou limpo. Ele executou a técnica limpa repetidas vezes sem nenhum sinal de dor. Se houvesse uma lesão oculta naquela perna, a lógica dizia que seria o último movimento que ele faria, tão livremente apenas horas antes da caminhada. E ele próprio passou o acampamento descrevendo um lutador em paz. Eu estou calmo. Estou calmo, num estado zen, digamos assim, composto e comprometido. Ninguém defendeu isso com mais intensidade, com uma voz mais alta e mais firme do que Dana White. Ele começou lembrando a todos que essa conversa estava sempre chegando, porque um lutador retornando após 5 anos está entrando em um brutal. Todos que sabem algo sobre o negócio de lutas, ele enquadrou toda a noite em torno desse único fato. E isso tem sido um grande tema de discussão ao longo de toda a preparação para essa luta. 5 anos afastado neste esporte então ele apontou para os pontos de verificação que realmente importam, os exames médicos e as pesagens, onde nada foi notado. E ele se parecia muito bem na coletiva de imprensa, e ele parecia bem no seu argumento mais difícil era sobre visibilidade. Foi o confronto mais assistido do planeta. Aquele dia teve 80 milhões de views, visto por dezenas de milhões de olhos, e sua lógica era simples. MC Gregor mesmo fechou a porta. Se houvesse uma lesão pré-existente, alguém teria notado. Postando em sua própria conta após a luta, ele insistiu que entrou sem nenhuma lesão, chutando e pulando, no acampamento e nos bastidores, antes da entrada. E assim os fãs se dividiram como sempre. De um lado, céticos que viram a filmagem como luzes de aviso piscando e exigiam saber por que a luta foi permitida acontecer. Alguns pediam reembolso. Do outro, quem via apenas nervosismo normal e hype exagerado, num lutador afiado a semana toda. Nenhum lado provaria nada só com vídeos. Era a era digital fazendo o que faz de melhor, transformando fragmentos em certeza muito antes de a imagem completa chegar. Só a luta podia responder, e respondeu rápido, a lesão e as consequências. Porque uma vez que a perna cedeu, o argumento deixou de ser sobre clipes e começou a ser sobre medicina, esportividade e uma noite muito constrangedora. Olhe para a mecânica uma vez mais, porque elas explicam tudo. MC Gregor explodiu de seu canto e lançou um chute saltado chamativo nos segundos iniciais, descrito por alguns como um estilo tesoura. Tentativa e por outros como um chute alto. Era puro MC Gregor vintage, um golpe para o carrossel de destaques na primeira troca. Então o pouso chegou e o joelho cedeu sob o torque de seu próprio peso corporal. A maioria das repetições e o laser de Dana White apontaram para o joelho direito, embora alguns ângulos sugerissem o esquerdo, por causa do seu histórico. O detalhe mais importante é o que faltava. Não houve golpe. Foi uma queda bizarra, das que assombram o esporte, quando o lutador pisa errado após uma explosão. Movimento. O que se seguiu foi difícil de assistir e moldou um homem lindamente. Holloway recusou acumular. Ele recuou e apelou a Beltran para encerrá-lo porque podia ver que o homem à sua frente estava muito ferido. No octógono e na coletiva, ele mostrou real decepção pelo fim abrupto do combate. Mesmo assim, ele pediu uma trilogia, um gesto elogiado como um ato de classe. Num esporte feito de provocações, um lutador recuar para proteger um rival ferido chamou atenção. Mesmo assim, o lutador em MC Gregor insistia, gritando para continuar até o sinal de parada. Então veio o jogo de adivinhação médico, e foi mais confuso do que a primeira manchete sugeriu. Dana White falou em LCA rompido, mas no maior pós-show da noite, um médico respeitado deu
Por texto, uma teoria diferente. Ele não vira o colapso revelador de um LCA rasgado. Não viu o clássico deslocamento como um LCA óbvio. Eu diria menisco. Primeiro, ele não descartou o LCA, mas o pôs em segundo. LCA definitivamente possível e uma preocupação, mas não do tipo definitivo como vimos em outros. Essa distinção importou enormemente. Uma falha sem contato como esta se encaixa no padrão de um rasgo de LCA que tende a ocorrer em desaceleração repentina ou um pouso desajeitado, especialmente após longas ausências que reduzem o controle neuromuscular e a elasticidade dos tecidos. Mas um menisco rasgado é uma lesão muito mais leve de se recuperar do que um LCA rompido. Ninguém tinha ressonância ainda, então seguia-se o caminho padrão. Confirmação do dano, possível reconstrução cirúrgica e um cronograma de recuperação que pode se estender de 6 meses a 1 ano ou mais, ainda mais se o menisco ou os ligamentos circundantes se envolvessem. Até esse exame, todo o número era só palpite, até a fala de Dana White sobre o LCA era só suposição. Sua equipe disse que ele passaria por mais avaliações. As reações vieram em ondas. Simpatia por um final devastador após anos de construção. Frustração também, com alguns fãs exigindo reembolsos e questionando a decisão de permitir que o combate prosseguisse. Lutadores colegas ofereceram apoio, alguns deles lamentando os riscos que vêm com o retorno explosivo após tanto tempo longe. Memes e replays em câmera lenta tomaram os feeds, e o debate sobre o fim de sua carreira começou antes dele chegar ao estacionamento. E eis aqui a cruel reviravolta desta noite. O evento principal, a razão pela qual 20 mil pessoas lotaram a arena, nem era o momento do qual falavam ao sair. O que prometia ser um espetáculo de 5 rounds, virou um dos eventos principais mais curtos e sem emoção da história recente do UFC. Mais cedo no card, outra estrela roubou a cena. A rápida submissão de Paddy Pimblett deu à multidão o fim que McGregor não conseguiu, e nos bastidores o simbolismo não foi perdido para ninguém. Aquela única reação capturou o medo que pairava sobre o prédio. A lesão fez mais do que acabar com a luta. Reabriu uma discussão difícil sobre a segurança de lutadores mais velhos voltando de longas pausas, sobre a sabedoria de aberturas vistosas, e sobre se exames conseguiriam detectar esse tipo de vulnerabilidade. Alguns perguntaram se lutadores com muitas lesões deveriam ter pareamento mais cuidadoso ou mais monitoramento antes de serem liberados para uma luta desse tamanho. Colocou a velha tensão entre espetáculo e segurança de volta sob os holofotes. E para McGregor pessoalmente, virou toda a história da noite para o dia, de um retorno construído em torno do legado para uma luta construída em torno da reabilitação. E um conjunto difícil de escolhas sobre o que vem a seguir. Mas para entender por que parecia quase roteirizado, você precisa olhar para a perna em que aconteceu. Um histórico de pernas quebradas. Porque esse joelho não falhou no vácuo, falhou em um corpo que já havia pago uma fortuna em trauma nas pernas. A história começa com uma crueldade quase poética contra o mesmo adversário. Em 2013, em seu primeiro confronto com Max Holloway, McGregor rompeu o ACL no meio da luta. Ele aguentou e venceu por decisão mesmo assim. Depois operou e ficou fora por cerca de 10 meses. Um apresentador chamou isso de uma simetria assombrosa. 13 anos depois, contra o mesmo homem, o joelho cedeu. O círculo fechou da forma mais assombrosa imaginável. E vale a pena lembrar como foi cedo aquele primeiro rompimento. Este não era um veterano desgastado. Este era um jovem McGregor subindo no peso-pena. Mesmo assim, as exigências do esporte já cobravam danos nas pernas dele. O ACL cicatrizou, a reabilitação funcionou e ele fez sua corrida histórica. Mas a vulnerabilidade já estava marcada desde o início. Depois veio 2021 e uma das piores lesões da memória recente do UFC. Na luta da trilogia com Dustin Poirier no UFC 264, McGregor recuou, torceu o tornozelo e sofreu uma fratura exposta de tíbia e fíbula na perna esquerda. A quebra arqueou o membro de forma normal na televisão ao vivo. Veio depois de uma derrota para Poirier no mesmo ano, o que fez dói em dobro. Forçou parada médica imediata, exigiu cirurgia e consumiu grande parte da carreira dele. Porque foi ao ar repetidamente. Gravou-se na memória de cada fã que viu. Essa quebra também mudou como ele vivia. Na longa recuperação, ele focou em negócios, atuação e treinos pontuais, em vez de lutar regularmente. E voltar de uma lesão como essa nunca é apenas sobre o osso cicatrizar. É sobre reconstruir a confiança na perna, para plantar, cortar e absorver força de novo, exatamente o que seu estilo exige mais. E o padrão não parou por aí. Seu estilo preferido, cheio de giros explosivos e chutes, carrega torque imenso nas pernas e joelhos, e o desgaste se agravou ao longo dos anos com entorses de tornozelo e distensões que nunca viraram manchete. Em 2024, veio a lesão que cancelou o retorno planejado contra Michael Chandler. Ele deu um chute de empurrão no treino e quebrou o dedo do pé. Ele mesmo descreveu o momento e é discretamente devastador. Um dedo parece pouco, mas o UFC exibiu o momento exato no especial de contagem regressiva, McGregor se encolhendo. Para um striker que vive de base, equilíbrio e poder de chute, isso atingiu o centro do seu jogo. Também forçou o cancelamento de uma luta que os fãs esperavam há anos para ver e manteve o foco em questão. Seu corpo aguentaria. Na maior parte da carreira,
McGregor lidou com lesões menores em silêncio, com ajustes de treino, suporte médico e escolha cuidadosa de lutas. Sua abordagem toda, campos intensos e imersivos aliados a um estilo extravagante, deu noites icônicas, mas sempre com custo físico. E conforme sua fama crescia, também crescia o escrutínio, porque o que estava em jogo, competitivo e financeiro, só aumentava com ele. A lesão no dedo também atrasou o retorno e manteve as dúvidas fortes até a noite da luta. Então, quando o joelho cedeu segundos após o início contra Holloway, muitos ligaram isso ao trauma recente, ou a um corpo que aprendeu a poupar um lado enquanto cicatrizava. McGregor e o UFC insistiram que ele estava liberado e treinando em alto nível, mas o padrão estava falando por si só. Agora, some tudo. Na época em que enfrentou Holloway, McGregor tinha 37 anos, mais de 5 anos sem sua última vitória no octógono, e trazia um histórico de danos nas pernas de assustar qualquer cirurgião. Esta é a parte que os médicos continuavam analisando. Um longo afastamento não custa só o timing do lutador. Silenciosamente rouba a propriocepção, o senso automático do corpo de onde um membro está no espaço, e corrói a resiliência dos tecidos. Combine isso com um gosto por aberturas de alto risco, e o desastre começa a parecer menos sorte ruim e mais probabilidade. Uma voz do pós-jogo disse isso com uma frieza perturbadora. Caras simplesmente não passam pela lesão que ele sofreu, ficando 5 anos longe da jaula. A conclusão soou como veredito: voltar e ser o mesmo. E o perigo não termina quando finalmente retiram o gesso. Traumas repetidos nas mesmas articulações deixam um rastro de problemas crônicos, artrite, cartilagem fina e ligamentos frouxos, que silenciosamente aumentam o risco até em movimentos rotineiros, com o tempo. 3 lesões separadas nas pernas em pouco mais de uma década. O LCA, a perna quebrada e o dedo não é apenas má sorte. É o mapa de um corpo que quebra sempre nos mesmos lugares. E é por isso que a pergunta pesa tanto. Não se McGregor pode lutar novamente, mas se ele deveria. o Império e tudo o que vem a seguir agora. Pois para a maioria dos lutadores, essa lesão é uma crise de carreira. Para Conor McGregor, é mal um arranhão na máquina que ele construiu. Comece pela pergunta da noite. Ele deveria se aposentar? Dana White tem uma filosofia sobre isso. E não é o que você poderia esperar de um promotor vendendo. Eu realmente sinto isso. Mas são os caras que começam a dizer: estava pensando em me aposentar. Para White, a decisão é do lutador. E o sinal está aqui. Sabe, no minuto em que você fala ou pensa em se aposentar, é porque realmente deveria. Até agora, McGregor não falou assim. Na preparação, ele falou sobre uma escuridão da qual havia saído, e sobre a fé em que se apoiou para fazer os maiores eventos que a gente possivelmente puder fazer. Você sabe, eu digo sempre, não acredito que ninguém ainda me perguntou isso. Ele descreveu encontrar algo no fundo que o puxou de volta para cima. Vou chegar antes de você. Eu sempre digo, minha equipe de produção acabou de fazer a Casa Branca. Construímos Esse é um homem que soa como se pretendesse retornar, e seu histórico de desafiar os rumores de aposentadoria respalda isso. Se ele voltar, especialistas esperam algo diferente, uma abordagem mais cautelosa, com menos aberturas arriscadas, porque o risco competitivo nunca foi tão alto. Mas aqui está a reviravolta que muda tudo. McGregor não precisa lutar por dinheiro, não mais. Seu império fora do octógono funciona por conta própria. O Whiskey Proper no 12 já gerou centenas de milhões, e prospera, compita ele ou não. Adicione papéis em filmes como Roadhouse, adicione endossos, adicione uma rede de investimentos, e a pressão para lutar passa a ser sobre legado e paixão, não necessidade. Quando perguntaram por que fazia isso, a resposta foi simples e pura. Pelo amor do jogo, estou de volta. Puramente pelo amor à arte. E não confunda a lesão com uma queda em seu poder de atração, porque os números dizem o oposto. Mesmo em uma luta que durou, o homem movimentou uma audiência como ninguém mais no esporte. Você classificaria isso como o maior retorno na história do UFC? Sim, sem sombra de dúvida. De longe, você vai ver um mestre no trabalho. E o Mike já está de volta por aqui. Bom te ver. Bom te ver. Tudo bem. Recorde de bilheteria numa luta de 1 minuto não é sinal de declínio. É prova de um atrativo que não desaparece. Os fãs ainda sintonizaram para o espetáculo, e a lesão não diminuiu o interesse. Tornou-se um ponto de conversa global da noite para o dia. Dana White foi claro sobre a escala disso. Sabe, Conor é claramente o maior astro, não só deste esporte, mas de qualquer esporte. Esse é o paradoxo que essa lesão deixa para trás. No papel, seu legado já está esculpido em pedra. Campeão em 2 divisões, o homem que globalizou o UFC, mudou o pagamento dos lutadores e ajudou a torná-lo um espetáculo global. Momentos icônicos como o nocaute de José Aldo em 2015 e o império empresarial que a maioria dos atletas apenas sonha. Nada disso é desfeito por um pouso ruim. Ele permanece como uma das figuras mais reconhecíveis e polêmicas em todos os esportes. Um ícone de trash talk cuja presença de mídia social sozinha o mantém no centro da conversa, quer ele lute ou não. Ainda assim, o padrão lança uma longa sombra. Retornos marcados por lesões, o cancelamento contra Chandler,
E agora a parada com Holloway alimentam a ideia de um corpo que já não acompanha, a ambição. Uns chamam isso de resiliência, outros chamam isso de declínio. Os dois lados veem as mesmas imagens e chegam a conclusões opostas, exatamente como essa saga começou. O que vem a seguir é um palpite de qualquer um. Um retorno para lutas que definem legado, se ele se recuperar e continuar faminto, ou uma saída limpa para negócios, treino ou mídia em tempo integral. Com a luta deixada de vez para trás, o revés pode até abrir novas portas. Documentários de recuperação, conteúdo motivacional, um novo capítulo longe da jaula. Se algo, um raro momento de vulnerabilidade apenas faz a figura maior que a vida parecer humana. Obrigado por ver. Se gostou deste vídeo, clique numa das caixas na tela para ver mais conteúdo parecido.